óbvia de se defender, quer ter a bola, quer qualificar os seus jogadores, e aí o Felipe Coutinho tem tranquilidade para poder armar o jogo, o Jair tem boas saídas, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura conseguem preencher muito bem esses espaços. Eu acho que o Hugo Moura é um jogador que até tecnicamente não é nenhum primor, mas ele está longe de quebrar a bola também, que é a mesma situação do Matheus Carvalho. É um cara que se dedica roubando a bola, que consegue marcar muito bem a pressão pela bola. É um cara que também tem boa visão de jogo e tem crescido com esse trabalho do Felipe, tem crescido com essa potencialização da técnica. Porque esse time do Vasco, como característica, não é um time físico. É um time muito mais técnico do que físico. E quando eu digo isso, não quer dizer que o Vasco seja um primor técnico. Mas os jogadores que o Vasco tem, eles conseguem render muito mais quando o Vasco tem a bola do que quando estão sem a bola. Não à toa o Vasco termina o Campeonato Brasileiro tomando, se eu não me engano, 58 gols. Vou conferir aqui a tabela do Brasileirão. O Vasco tomou 56 gols. 56 gols. Cara, é muito gol sofrido. Isso tinha a ver com a fragilidade física desse time, tinha a ver com a fragilidade defensiva dessa equipe e que teve muita dificuldade durante a temporada inteira. Mas o Felipe ele ainda conseguiu mudar o sistema falido que vinha se jogando com o Rafael Paiva, que o próprio Felipe também resolveu adotar contra o Atlético Goianiense, e isso claramente mudou, por exemplo, um jogador que muita gente já estava criticando, muita gente já estava tirando para merda, muita gente já estava descartando, chamando de ruim, e esse mesmo cara, como eu falei aqui, ele acabou de chegar a temporada que ele mais fez jogos, a temporada que ele mais fez gols e a temporada que ele mais participou de gols, que é o Verratti. Inclusive, nos últimos 3 gols que o Vasco teve na temporada 2024, os 3 saíram do Verratti, um do Coutinho, mas os 3 gols que o Verratti fez foram com a bola rolando. Os 3 gols que o Verratti fez foram com o pé. Quando os críticos, e que pouco mostram o entendimento, de um time que já não conseguia mais ter nenhum tipo de jogada, que se escorava muitas vezes nos cruzamentos para o Verratti, que se escorava muitas vezes em bolas que o próprio Verratti conseguia fazer gols inacreditáveis, e eu posso citar uns 5, 6 gols aqui que você fala assim, não é possível que ele achou esse gol. Mesmo quando o Vasco estava jogando mal, ele ainda conseguia achar gols pelo grande artifício dele, que é a cabeçada, e ele conseguia tornar atuações ruins em resultados positivos. Isso foi assim durante a Copa do Brasil e isso foi também no Campeonato Brasileiro. E muito se confundia a péssima fase coletiva do Vasco da Gama em falar que o Verratti estava vivendo uma péssima fase. Isso nunca aconteceu. O Verratti nunca viveu uma péssima fase. O que ele viveu, infelizmente, foi a falta de oportunidades que esse time não conseguia criar para ele. Inclusive, seu fiel escudeiro, seu fiel companheiro Lucas Piton também caiu muito de rendimento quando o Vasco perdeu os pontas. No caso, o Adson e o David. E aquele momento da temporada, ele foi um momento muito crucial, até mesmo quando o Adson e o David estavam em campo, o Verratti ainda fazia esse tipo de coisa, que era achar gols. Tem um jogo para mim que é muito emblemático e que foge até mesmo da Copa do Brasil, foge até mesmo das classificações heróicas que o Vasco teve. Vasco e Botafogo em São Januário. O Botafogo vencia o Vasco por 1-0. E, cara, é inacreditável o gol que o Verratti fez de cabeça. Ele simplesmente conserta um cruzamento do Piton, que não foi um dos melhores cruzamentos, e aí isso é uma grande qualidade do Piton, e ele consegue fazer um gol de cabeça onde o Vasco já estava morto. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas, independente da minha função, vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco. Oi. Derek Bueno, do Sport TV. Felipe, a gente trocou ideia anteriormente, né, no pré-jogo, você disse a respeito do objetivo do clube, poderia até chegar em nono, e a questão financeira também que seria muito favorável, principalmente a honra dos jogadores vestirem a camisa do Gigante da Colina. E eu queria falar com você a respeito de 2024. Desde 2019, o Vasco chegava na última rodada, sempre brigando para não cair, como você disse. 2024, a gente pode dizer que foi um ano, apesar de turbulento para o Vasco, é um balanço positivo, esse 10º lugar também e outras competições que o Vasco disputou ao longo da temporada. Vamos lá. Pela grandeza do Vasco, assim, é complicado você falar que é um ano positivo. Foi um ano mais tranquilo, vamos dizer assim, do que os últimos anos, né? Então, como eu falei antes, pela grandeza do Vasco, o Vasco não pode ficar satisfeito pela essa vaga na Sul-Americana. Mas é óbvio que dos últimos anos o que aconteceu, existe uma evolução. Um campeonato difícil como o Campeonato Brasileiro, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas
Infelizmente, isso faz parte. O importante é agora a gente descansar mentalmente. Foi um ano, assim, de muito desgaste, de muitos acontecimentos, a saída da 77, enfim, a incerteza do futuro do Vasco em relação ao que ia acontecer. Os jogadores, vamos dizer assim, conseguiram recuperar a confiança, oscilaram dentro do campeonato, mas acredito que não é um ano muito positivo, mas um ano tranquilo dos últimos anos que vem acontecendo. Opa, boa tarde, Felipe Lucas Coimbra, na Coruja. Eu queria saber com você o seu posicionamento do que você espera para o Vasco em 2025, já que esse ano você disse que esperava mais, acha que por grandeza do Vasco, todos nós sabemos disso. O que você espera em 2025 para o Vasco, o que vocês almejam? A gente almeja sempre disputar títulos, buscar vaga para Libertadores. A gente vai ter um campeonato, um calendário aí meio diferente, né? O estadual começando um pouco mais cedo. Realmente, a gente tem que pensar, porque esse calendário, do jeito que é, se acaba prejudicando os jogadores em fazer uma pré-temporada adequada. Isso prejudica na performance dos atletas. Por outro lado, vai ter oportunidade os jogadores jovens de aparecer, de poder vestir a camisa do Vasco e representar o Vasco no profissional. Então, esperamos que seja um ano muito mais positivo do que foi esse ano. Mais uma pergunta, galera. Fica aí com a gente que a pergunta está meio baixinha, mas o Felipe já vai responder já. Fazendo uma análise da campanha do Vasco de 2024, primeiramente, quero te parabenizar, porque houve uma entrega daquele mas, fazendo uma análise assim, você enxerga uma ponta solta para o ano que vem, que precisa ser corrigido, para que o time possa alcançar o objetivo principal, que é mais vezes brasileiros, de repente até alcançar uma vaga na Taça do Pecador. Na realidade, a gente, a partir de segunda-feira, como eu falei antes, a gente vai sentar, vai analisar os jogadores que ficam, os jogadores que saem. É óbvio que a gente precisa qualificar ainda mais nosso elenco para poder, nesse calendário que é muito ruim, que é muito curto, a gente ter muito mais opções que a gente teve em 2024. Um campeonato brasileiro, para você almejar coisas grandes, você precisa ter um elenco com muitas opções, porque existem lesões. A gente, esse ano, ficou sem o Jair, sem o Paulinho, alguns jogadores, o Coutinho sem fazer pré-temporada. Isso é muito prejudicial. Então, o Vasco, nesse sentido, teve um pouco de azar com jogadores que lesionados por trauma, mas a intenção é a gente qualificar ainda mais o nosso elenco para que nós possamos aí ter um 2025 melhor. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as notícias envolvendo o Vasco da Gama, a análise do pós-jogo também, e agora uma informação muito importante que pegou aí os torcedores do Vasco de surpresa nesse pós-jogo, após a última rodada do Campeonato Brasileiro. A notícia foi divulgada pela Globo, né, pelo narrador Luiz Roberto, durante a partida Botafogo e São Paulo, na qual o Botafogo, inclusive, foi campeão brasileiro. E a informação é a seguinte: segundo o narrador Luiz Roberto, os volantes Tietê e também o Danilo Barbosa, aquele mesmo que passou pelo Vasco da Gama, interessam ao Vasco na próxima temporada. Informação aí muito importante: Tietê, que tem o seu vínculo encerrando no final desse ano. Já o Danilo Barbosa tem um vínculo um pouquinho mais longe, o que dificulta bastante a negociação. E aí, o motivo principal para que ambos pudessem ou possam sair do Botafogo é por conta da minutagem. Eles querem jogar mais, querem ter mais minutagem, e no Vasco poderia ser uma baita oportunidade. Então, o Vasco deve estar negociando com os jogadores muito em breve para que possam ser um novo reforço ou os novos reforços do Vasco para a próxima temporada. Você, torcedor do Vasco, acha que seria uma boa Tietê e Danilo Barbosa no elenco do Gigante da Colina? Ou vocês acham que não seria uma boa? Quero saber a sua opinião. Acho que são dois jogadores que com certeza iria ajudar muito o próximo técnico que vem a chegar. A gente não sabe quem vai ser, se vai ser o Pedro Caixinha, se vai ser o Fernando Diniz, que pode ser demitido
muito em breve pelo presidente, não, pelo dono da SAF da equipe mineira. Também tem várias situações aí envolvendo o técnico, Luiz Castro. Então você acha que seria uma boa ter os dois no elenco? Eu particularmente acho que as duas opções seriam interessantes demais para o Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!